Havia um silêncio que soava errado na pequena vila costeira, muito antes de aparecer o primeiro pesquisador. Era um silêncio que não se contentava com a mera ausência de vozes. Retinha mares, trancava marés inteiras e tornava a espuma tímida, como se algo radicalmente antigo tivesse requisitado a atenção de toda a água. Os pescadores falavam em sussurros sobre uma caixa de ferro e um manuscrito que viera num barco sem bandeira anos atrás. Contavam que o papel tremia sozinho, como se guardasse um hálito ancestral, que os sinais no pergaminho não eram letras convencionais, mas impressões de algo que respirava muito devagar entre as linhas, deixando sulcos e ressonâncias. Ninguém recordava ao certo quando a caixa chegara, apenas que sempre estivera ali, crescendo como um tumor de curiosidade, até que um acadêmico, movido por um ceticismo prático, decidiu abrir o compartimento. O primeiro ato foi metodicamente científico: radiografias, datações por carbono, análises de tinta e fibras. Laboratórios anunciaram que o papel continha fibras de plantas submersas e minerais oriundos de pressões abissais. O documento trazia mapas com linhas que não correspondiam a carta náutica alguma, arcos que convergiam em pontos onde as estrelas, segundo um astrônomo convidado, pareciam alinhar-se em ângulos que a matemática moderna não conseguia explicar. Em noites claras, aquelas constelações inclinavam-se discretamente, como se escutassem. Descobriram ainda inscrições rupestres num cabo erodido, estruturas submersas que, fotografadas sob lentes polarizadas, revelavam padrões reminiscentes de circuitos elétricos e câmaras com entradas esculpidas sem respeitar os ângulos retos da geometria humana. Assim formou-se uma gradação: o mundano, o inexplicável e, por fim, o impossível. A vila transformou-se em polo de atração. Excursionistas, religiosos, ufólogos e filantropos chegaram com aparelhos e promessas. Os que mergulhavam retornavam mudos por dias, algumas vezes por semanas. Em relatos fragmentários, descreveram ruínas que respiravam em ciclos, câmaras que mudavam de lugar quando mapeadas, luzes internas que pareciam responder ao pensamento e inscrições que, ao toque, transferiam imagens diretas para a memória, como se o edifício pronunciasse imagens em vez de palavras. Racionalistas falaram de toxinas marinhas, mas houve relatos que escapavam à neurociência, sonhos compartilhados entre mergulhadores, lembranças que não pertenciam a nenhum, e a sensação de que algo mais velho do que qualquer mitologia assistia à tentativa humana de decifrá-lo. A obsessão floresceu rápido. O acadêmico que abrira a caixa viveu entre fotos e tubos, isolando ruídos que lembravam cantos longínquos no espectro infrassônico. Outra pesquisadora passou noites em vigília, traçando as linhas do manuscrito até que as mãos tremiam com frequência estranha. Um mergulhador abandonou a esposa por semanas e jurou ter ouvido, nas profundezas, seu próprio nome entoado numa língua que prometia retorno, não paz. As conversas tornaram-se litanias técnicas, os relatórios, tratados de fé. A vila deixou de ser apenas lugar para tornar-se um estado de espírito, paranoia sob a pele. Câmeras eram encontradas viradas ao mar, tábuas rachavam em padrões simbólicos e microscopistas jantavam em silêncio, abraçando catálogos de formas que surgiam como lembranças emergentes. A escalada psicológica foi maré, trouxe e levou sanidade. Alguns mantiveram a razão e, mesmo assim, confessavam sonhos onde ruínas se alinhavam como mandalas. Outros declinaram, convencidos de serem peças num jogo cósmico. Um jovem pós-graduando desenhava mapas em ataques de insônia até que as linhas se tornaram circuitos. Jura que, sob o ruído do ventilador, ouviu uma correspondência de frequências que dispensava tradutor. A tensão transformou-se em violência sutil. Portas abertas, frascos de tinta desaparecidos, luzes piscando em coordenado compasso. O dano maior era mental. Moradores que, ao tocar a areia,
Sentiam sob os pés a textura de pedra trabalhada, como se a vila fosse apenas uma casca sobre algo mais antigo, respirando baixo. A descoberta definitiva ocorreu por acaso, ou por uma casualidade mais profunda. Um sensor de pesquisa registrou pulsos regulares no leito marinho que coincidiam com um padrão do manuscrito. Ao limpar a lama de um arco de pedra, os pesquisadores viram inscrições que narravam ciclos, eras de iluminação humana, apogeus tecnológicos de arquiteturas que se dobravam por forças sem nome, e depois um recolhimento deliberado. Onde historiadores esperavam conquistas, encontraram advertências. Onde buscavam genealogias, acharam coordenadas e símbolos de contenção. As cartas não eram receitas para ascensão, mas rótulos para lacunas, caixas de isolamento para mecanismos que, uma vez despertos pela curiosidade, poderiam estender formas de pensamento além do humano. A verdade que emergiu foi menos revelação clara e mais acúmulo inquietante. Aquilo não era só civilização perdida, era um sistema de contenção. As estruturas submersas funcionavam como freios, engrenagens desenhadas para manter um padrão cósmico adormecido. O manuscrito e as inscrições, longe de instruções, eram advertências gravadas, não despertar. A frase, traduzida por métodos diversos, não cabia em palavras simples. Soava como pressão no âmago do pensamento, um aviso sedimentado no córtex de quem tentava decifrá-lo. Alguns pesquisadores juraram que, ao ler, a própria língua encolhia. Outros relataram sonhos de cidades enroladas como caracóis e de criaturas que esperavam pacientemente, longe da luz, por um descuido humano. A confrontação veio de dentro, deliberada, sutil. Numa noite de tempestade elétrica, as luzes das sondas falharam em todo o litoral. Geradores cederam e a vila ficou à mercê do mar e da escuridão. Foi nesse intervalo, contam, que algo se moveu nas profundezas. Não houve estrondo, apenas mudança de tonalidade no ar, como se uma oração fosse digitada por dedos gigantes. Instrumentos registraram flutuações magnéticas que soavam como sussurros não humanos. Alguns afirmaram que a água recuou, mostrando arcos e pilares que não deveriam existir fora do manto oceânico. Outros disseram que o mar, por um instante, cantou e que as notas repetiam as advertências do manuscrito. Foi o homem que tirou o sono. A confrontação não trouxe figura definida. Trouxe a certeza de que algo, uma ordem cósmica, uma consciência mecânica, uma divindade esquecida, notava agora a interferência humana e reavaliava as condições de contenção. O epílogo foi menos fim e mais abertura. Pesquisadores desapareceram, barcos partiram sem rumo, e os que ficaram aprenderam a conviver com a dúvida sobre o que repousava sob a lama. Escavações foram lacradas por decretos, manchetes deram lugar a silêncios institucionais. A vila recuperou, por fora, um semblante normal, mas ninguém olhava o horizonte sem sentir que algo além da curvatura observava de volta. Alguns guardaram o manuscrito trancado, não por medo de perverterem seu conteúdo, mas porque entenderam, no fundo, que ler pode ser ato de despertar. A ambiguidade final permanece, a sensação de que toda a história foi apenas verniz sobre uma máquina maior e que nossa curiosidade talvez seja a chave mais simples e mais perigosa para fazê-la voltar a funcionar. Ninguém soube dizer se a contenção fora reforçada ou apenas adiada, se o que repousava nas câmaras submersas era consciência, protótipo de física desconhecida ou metáfora antiga tornada potência. Resta a imagem da vila na beira do mundo, seus habitantes olhando o mar enquanto o vento traz, às vezes, odores de metal frio e sons que parecem cifras, e a pergunta, ecoando como o último vestígio de cântico proibido: quem escreveu aquelas advertências e a quem realmente servem, afinal, as palavras que imploram, com voz imperativa, para que o mundo volte a dormir?